Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 38. Nós vimos ontem no capítulo 37, começou a história de José. José sendo vendido pelos seus irmãos como escravo. E aí, esse capítulo 38 é como se fosse um adendo, trazendo uma história diferente um pouquinho, que é a história de Judá. Do capítulo 39 em diante, volta para José e vai continuar a história de José. Mas eu acho interessante porque Deus fez questão de deixar aqui no capítulo 38 a história de Judá. E nós vemos no início do capítulo que Judá, depois que ele vendeu, ele que foi o mentor ali para vender o irmão, né, José, como escravo, ele sai de casa, ele sai da terra ali onde ele morava com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai. A Bíblia diz que ele sai, vai viver em outra região, ele vai morar na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ele tem amizade com esse homem, esse adulamita, ele começa a viver lá, ele conhece uma cananeia, filha de Suá, casa-se com ela. Aí ele tem 3 filhos com essa mulher, tem o filho o filho Onã e o filho Selá. Esses filhos crescem, o filho mais velho, que é Judá escolhe uma mulher para ele, a mulher é chamada Tamar, e aí morre. A Bíblia diz que o Senhor reprovou a conduta perversa de que era o filho mais velho, né, de Judá, e por isso o matou. E quando ele morre, Judá pede para o outro filho, que é Onã, para ele casar-se com Tamar, que era a mulher do seu irmão. Ele diz assim: olha, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê a descendência para o seu irmão. Case-se com ela, case-se com Tamar. E Onã casou com ela, sabia que a descendência não seria sua, mas seria do seu irmão. Isso era uma lei antiga, depois vai se tornar até uma lei dentro ali no contexto da lei de Moisés. Mas era uma lei antiga que se o irmão mais velho casasse e morresse e o outro irmão fosse solteiro, ele precisaria casar com a cunhada viúva para que ela desse descendência para o irmão mais velho. A importância do filho primogênito, a importância do filho mais velho, né, na cultura. Então, Onã, ele se casou com Tamar, mas como ele sabia que a descendência não seria sua, ou seja, legalmente teria o nome do seu irmão, a Bíblia diz que ele, toda vez que ele possuía a mulher, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. E aí a Bíblia diz que o Senhor também reprovou isso, reprovou essa atitude de Onã e o matou também. Aí ficou o último filho de Judá, que era Selá, mas ele não tinha idade ainda para casamento. Então ele fala para sua nora Tamar: olha, fique morando na casa do seu pai como viúva. Quando chegar o tempo de Selá ter idade para se casar com você, aí ele vai se casar com você. Eu entrego ele para se casar com você. E ela vai para a casa do seu pai, fica lá vivendo como viúva. Selá chega na idade de poder casar com ela e ainda assim Judá não entrega ele para ser o marido dela. Aí a esposa de Judá morre, passa o tempo de luto ali de Judá e ele tá indo tosquear as ovelhas e Tamar fica sabendo que o sogro dela, Judá, está indo tosquear as ovelhas e ela tem um plano. Ela ficou pensando, né? Se ele não me entregou o filho dele, Selá, que deveria ser o meu marido, então ela tem um plano para conseguir engravidar e dar filhos para a linhagem do primeiro marido dela, e legalmente falando, ela poder estabelecer ali uma linhagem familiar. Isso tudo era muito importante na cultura da época, amados. E aí ela se veste de prostituta, fica ali no caminho onde Judá ia passar, e Judá caiu na isca dela, né? Já vemos aí que ele não tinha muitos conceitos morais. Caiu na isca, teve relações com Tamar e ela engravidou. Aí,
Quando ela pergunta para ele, qual que vai ser o pagamento para eu me deitar com você? Ele diz, não, eu vou mandar um cabrito do meu rebanho. Aí ela diz assim, não, mas me deixa alguma coisa como garantia de que de fato você vai me mandar o cabrito. Aí ele pergunta, o que que você quer que eu deixe como garantia? Daí ela diz, me dá o seu cordão, que tem esse selo com o seu cordão aí, e o seu cajado. E ele entrega o cajado, entrega o cordão e vai embora. Ela volta para casa e depois de 3 meses eles ficam sabendo que ela o quê? Engravidou. E daí chega aos ouvidos de Judá, olha, a tua nora que tá vivendo lá como viúva, ela se prostituiu porque ela tá grávida. Aí ele fica irado e diz assim, não, ela precisa morrer. Queimem-na viva em praça pública. Quando os homens vão para queimá-la viva em praça pública, ela manda um recado para Judá, que é o sogro dela. Ela manda um recado entregando o cordão, o selo que ela pegou, o cajado que ela pegou dele, e diz assim: olha, se você reconhecer de quem é essas coisas aqui, eu estou grávida do homem que é dono destas coisas aqui. Quando ela manda, Judá reconhece, né? Era ele, era dele, o cajado dele, o selo dele, o cordão dele. Aí ele se assusta com aquilo e ele diz: meu Deus, essa mulher é mais justa do que eu. Porque eu deveria ter entregue o meu filho Selá, segundo a lei, eu deveria ter entregue, não é a lei de Moisés aqui ainda não, amados, era a lei que regia a cultura da época. Então, ele diz, eu deveria ter entregue o meu filho Selá, não entreguei, e o que que aconteceu? Ela conseguiu estabelecer o direito dela de engravidar de um familiar através de mim, né? E engravidou de mim. E aí ela deu à luz e ela teve filhos gêmeos. E daí são esses versículos que eu quero ler aqui com os irmãos, que é os versículos 26 até o 30. E aí nós vamos compartilhar um pouquinho sobre algo interessante que eu fiquei pensando aqui e eu quero compartilhar com os irmãos. Então, no versículo 26 em diante, diz assim: Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, falando lá dos itens, né? Do cajado, do cordão. Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi-lhe dado o nome de Zerá. Mas eu estava lendo toda essa história de Judá e quando chegou aqui no final, né, que eu li ali, teve o filho de Tamar, teve os gêmeos, teve Pérez e Terá. Aí na hora eu me lembrei da genealogia de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, também está em Lucas capítulo 3, mas principalmente de Mateus capítulo 1, porque Mateus capítulo 1 cita Tamar. Aí eu me lembrei, eu falei, uau, aqui a ascendência de Jesus, né? Jesus veio dessa linhagem, do filho de Tamar com Judá. Toda essa história que aos nossos olhos parece assim uma loucura, que aos nossos olhos parece assim, Judá foi completamente injusto, foi totalmente errado. Essa mulher também não teve moralidade, Tamar, porque, meu Deus, se fazer de prostituta para se deitar com o sogro só para conseguir o direito dela. Então, meios que não são lícitos, né? Meios estranhos para conseguir que o direito dela fosse efetivado, realizado. Então, quando nós lemos essa história, não sei os irmãos, mas eu penso, meu Deus, que loucura, né? Quanta coisa errada Judá viveu, quanta coisa errada a família de Judá viveu. Primeiro que ele foi o mentor ali para vender José, depois ele sai, né? Creio eu que ele deve ter ficado com receio do que a família poderia descobrir que foi ele que era o mentor para vender José como escravo. Ele sai, não quer mais nem conviver ali com os irmãos, vai conviver com outras pessoas, com cananeus, se casa com uma cananeia. Então, quando nós olhamos todo esse contexto, todas essas coisas que Judá viveu,
os filhos, né? A Bíblia falando que os filhos tinham atitudes perversas diante de Deus. Aí nós paramos e pensamos, eu pelo menos parei e pensei, uau, da linhagem desse homem aqui, Judá. Depois lá em Apocalipse, Jesus é citado como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir os selos, né? Porque o que nós conhecemos, né, essa frase, o leão da tribo de Judá, está lá em Apocalipse 5:5, quando vai falar que Jesus é o único capaz de abrir o livro e de desatar os selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele é o único que tem poder para abrir os selos. Então, quando a gente olha para toda essa história de Judá, de Tamar, e eles aparecem na linhagem de genealogia de Jesus. Estou abrindo minha Bíblia aqui em Mateus capítulo 1, que é exatamente o capítulo em que cita Judá, Pérez, o filho de Judá, com Tamar. Se você ler ali Mateus capítulo 1, vai falar a genealogia de Jesus, vai dizer ali do versículo 2 em diante. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Ou seja, desse homem aqui, dessa mulher, que tiveram uma história completamente fora dos padrões de Deus, vamos dizer assim, nasceu Pérez, que está ali na linhagem genealógica de Jesus. Amados, quando a gente vê a linhagem de Jesus, aparece Judá e Tamar, que fizeram tudo isso que a gente leu aqui em Gênesis capítulo 38. Aparece Raabe, que foi aquela prostituta. Aparece Ruth, que foi a moabita. Aparece a mãe, Batseba, né? A mãe de Salomão, que tinha sido, a Bíblia faz questão de falar, Davi que gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, ou seja, para dizer assim, foi através do adultério, né? Salomão foi gerado, mas foi através da mulher do adultério, por causa daquela ambição de Davi ali, né? Cobiça por aquela mulher. Ou seja, quando nós olhamos, amados, a genealogia de Jesus, por que eu tô falando da genealogia de Jesus? Exatamente por causa dessa história aqui de Judá, porque aparece Judá, Pérez, cuja mãe foi Tamar. Ou seja, quando nós vemos a genealogia de Jesus, já fica claro que tudo em Deus é pela graça, não é pelo mérito humano. Jesus poderia ter nascido de uma genealogia em que aparecessem só homens e mulheres perfeitas, que não erram. Não perfeitas no sentido que nunca erraram, mas, por exemplo, quando nós vemos, tem Abraão. Abraão é o grande exemplo de fé. Poderiam ser todos os homens que aparecem na genealogia de Jesus, todos agiram como Abraão, de uma forma rendida a Deus, de uma forma... Não, não é o que a Bíblia nos ensina. Tiveram homens como Judá. Depois, lá em Apocalipse, Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá. Mas olha quem foi Judá, amados. Olha como que ele viveu. Olha as atitudes de Judá. Quando nós vemos isso é para nos deixar claro que tudo em Deus é pela graça. Deus estabeleceu um meio pelo qual toda a humanidade pode ser salva. Esse meio é Cristo Jesus. Deus estabeleceu um meio pelo qual toda a humanidade é reconciliada com Deus. Esse meio é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a graça de Deus manifestada e revelada para nós. E isso fica claro estudando a vida aqui de Judá, esse capítulo 38, que fala sobre a vida de Judá. Isso fica claro. Judá está ali, na linha genealógica de Jesus. Ele poderia ter nascido de qualquer outro filho de Jacó. Jesus poderia ter vindo da linhagem de qualquer outro filho de Jacó. Jacó teve vários filhos, mas não. Deus escolheu quem para a linhagem, para Jesus vir lá na frente? Judá. Judá não foi o primogênito era Rúben.
Judá não foi o mais espiritual, vamos dizer assim, o mais espiritual foi José. Judá não foi o que teve as melhores decisões, pelo contrário, era ambicioso, era egoísta, era invejoso, era ciumento, quis matar José, depois não conseguiu, então vamos vender ele como escravo, depois ficou com medo da família descobrir, provavelmente, e saiu, não quero mais nem morar com a minha família, vou morar com os cananeus, estabeleceu família entre os cananeus, fez tudo o que nós lemos aqui nesse capítulo 38. Esse é o homem do qual a Bíblia declara que Jesus é o leão da tribo de Judá. Amados, quando eu leio isso, eu fico assim, Senhor, é muita graça do Senhor, é muito amor do Senhor. O Senhor ama nos mostrar que é pela graça, que é pelo seu favor, não é pelo nosso mérito. Se fosse pelo mérito, Judá nunca estaria aqui, na linhagem de Jesus. Nunca que Deus permitiria que Jesus fosse chamado o leão da tribo de Judá, o único que venceu e que é capaz de abrir os selos lá em Apocalipse. Ah, amados, eu acho isso extraordinário, isso é glorioso demais. Isso nos revela o quanto o nosso Deus é gracioso e o quanto ele não nos avalia pelos nossos erros. Ele estabeleceu um meio pelo qual o homem é transformado, salvo, redimido, perdoado, e esse meio é Cristo Jesus. Nós só precisamos receber tudo isso por meio da fé. Por isso que a salvação é pela graça. Olha o que está escrito aqui em Romanos, eu quero ler com os irmãos esse texto. Romanos capítulo 5, eu vou ler dos versículos 15 até o 17, que está escrito assim: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, veja que a graça de Deus, a dádiva da graça de Deus, a imensa provisão da graça, não pode ser comparada com a transgressão de Adão, também não pode ser comparada com a multidão das transgressões de toda a humanidade. A graça de Deus é muito maior. Amados, Jesus Cristo é a graça de Deus em pessoa. E quando nós recebemos o que a Bíblia chama de imensa provisão da graça e dádiva da justiça, quando nós recebemos por meio da fé, a Bíblia diz que nós podemos reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, existe um meio pelo qual nós vivemos e desfrutamos toda a graça de Deus. Esse meio é Jesus Cristo. Mas nós temos vivido tempos em que muitas teologias estão se adequando ao humanismo, colocando o homem no centro, como se nós pudéssemos desfrutar de uma vida plena através dos nossos próprios esforços, através do conhecimento, através daquilo que nós fazemos, realizamos, através da caridade, através da piedade. Como se nós pudéssemos nos tornar pessoas melhores através das boas atitudes. Isso é o humanismo, é a teoria da evolução humana.
O humanismo acredita que o homem vai evoluindo e ele pode, através do conhecimento e das suas boas obras, se tornar cada vez mais aperfeiçoado. Amados, a Bíblia condena tudo isso e tem muitas teologias, muitos ensinos chamados cristãos que estão mergulhados nesse conceito humanista e estão deixando de lado o que? A suficiência de Cristo Jesus e a exclusividade de Cristo. Nós só podemos viver e desfrutar plenamente do que Deus tem para nós por meio de Cristo Jesus. Não existe outro meio. Veja que a Bíblia diz que aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É só por meio de Jesus que nós podemos reinar em vida. O que é reinar em vida? É viver a vida abundante que Cristo Jesus veio conquistar para nós. Mas não tem outro meio. É recebendo a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça por meio de Cristo Jesus. E isso fica claro, como eu mencionei antes, nessa genealogia de Jesus, que inclui quem? Judá, Tamar e Pérez. Amados, isso é incrível. A própria o que aconteceu de uma forma natural com Jesus, ele sendo gerado de forma natural, de sua descendência, já nos revela que o único meio do homem ser salvo, redimido, encontrar mesmo a graça de Deus é por meio de Jesus. A descendência de Jesus, a ascendência de Jesus, a linha genealógica que mostra os ascendentes, aqueles que viveram antes de Jesus e que pelo meio natural, naturalmente falando, foram as pessoas que antecederam Jesus na sua linha genealógica, nós vemos, estudando isso, vendo isso, que é pela graça de Deus, não é pelo mérito das pessoas. O capítulo 38 de Gênesis nos deixa isso claro. Judá, por acaso, merecia estar ali na linha genealógica de Jesus? Tamar merecia? Olha o que eles fizeram. Olha a vida deles. Principalmente Judá. Tamar, como ele disse, ela foi mais justa do que eu. Ela tentou os meios errados, para conseguir o fim correto, mas ela tentou os meios errados, se fazendo ali, mentindo como se fosse uma prostituta. Não precisaria disso. Então, nós vemos esse capítulo e colocamos aqui, pensando na genealogia de Jesus, já nos revela que tudo é pela graça. Aí talvez alguém pergunte, nossa, mas parece que o tempo de hoje tem mais graça, porque Jesus veio, derramou da sua graça, morreu, ressuscitou. Mas, nossa, naquela época, olha ali, ele foi perverso, morreu, o outro foi perverso, morreu. Parece que Deus é um outro Deus. Muitas vezes tem pessoas que questionam isso ao estudar o Antigo Testamento, amados? Por isso que é importante nós estudarmos toda a palavra de Deus. Nós entendemos a forma de Deus de agir, mas o princípio nunca mudou. O princípio sempre foi uma salvação por meio da fé. Tem um texto que eu quero ler aqui com os irmãos, que está aqui em Romanos 3, para os irmãos refletirem. Romanos capítulo 3, no versículo 25 e 26, que está escrito assim: Deus o ofereceu, falando de Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, olha o que está escrito aqui, amados. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, Deus, ele não trata de forma parcial. Deus, ele é imparcial. A
palavra nos garante que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E Deus estabeleceu sempre um meio para o homem se relacionar com Deus, para o homem alcançar a salvação. Sempre foi pela fé, confiança em Deus, relacionamento com Deus e confiança em Deus. Ou seja, isso é fé. Sempre foi pela fé. Todos os que não viveram essa vida de fé foi porque abandonaram o relacionamento com Deus. Nós vemos isso aqui na história que nós estamos lendo aqui em Gênesis. Abraão, um relacionamento extraordinário com Deus. Isaac, seu filho, se relacionava com Deus. A Bíblia diz que ele, no findar da tarde, ele gostava de meditar. Ou seja, ele ia falar com Deus, pensar, orar. Aí vem Jacó. Jacó já não tem esse relacionamento. Jacó vai desenvolver o relacionamento com Deus depois. Daí seu filho Judá, que é o que está aqui na linha genealógica de Jesus, nem tem relacionamento nenhum com Deus. Olha a vida que ele levou. Olha a forma que ele vivia. Olha o jeito que ele vivia. Ou seja, amados, a Bíblia já vai nos ensinando que esse meio pelo qual Deus estabeleceu de relacionamento, de fé, é a pessoa que vai abandonando. É o livre-arbítrio, é a nossa capacidade de decisão, de escolha. E o mais interessante disso é que Deus nunca não considera simplesmente o mérito humano. Deus considera o quê? Essa vida de relacionamento, essa vida de fé. O meio pelo qual Deus estabeleceu a salvação é Jesus Cristo. E nós só podemos acessar essa graça por meio de Jesus Cristo pela fé. Antigamente, as pessoas se relacionavam com Deus por meio do quê? Por meio da fé, confiando, crendo em Deus, ainda que Jesus não tivesse sido entregue. Amados, isso é gracioso demais, isso nos revela a graça poderosa de Deus, a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça. A salvação é por meio da graça de Deus, não existe outro método, não existe outro meio. E nós temos vivido tempos difíceis, em que mesmo no meio da igreja existe uma teologia, várias, né? Porque agora tem tantas vertentes de teologia, vários estudos, mas muitos deles tiram a suficiência de Cristo Jesus e acrescentam algo que está vinculado ao humanismo, que é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, as religiões, as filosofias do mundo, a ciência está fundamentada no quê? No humanismo. O homem é o centro de si mesmo. Ele pode alcançar a evolução, o aperfeiçoamento. Por quê? Porque ele é o seu próprio Deus. É isso que o humanismo diz. E, infelizmente, esse conceito, ele tem uma forma um pouquinho diferente dentro da teologia, esse conceito humanista, mas ele tem invadido. Então, ele tem anulado a graça de Deus, ele tem cancelado o poder de Deus, ele tem tirado a suficiência de Cristo Jesus e tem acrescentado o quê? O mérito humano. Então, o estudo de hoje foi para nos mostrar que não é pelo mérito humano. Judá não tinha mérito nenhum de estar ali na linha genealógica de Jesus. Nem ele, nem Tamar. Mas Deus fez questão de que fosse ele, o filho de Jacó, que iria ascender, né? Para depois vir naturalmente o filho Jesus, aparecer ali na linhagem de Jesus. Por quê, amados? Para revelar a graça de Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Amados, nossa vida, ela só pode ser vivida plenamente em Deus, para Deus e desfrutando da plenitude da vida que Cristo conquistou para nós por meio da graça. Por isso que nós precisamos receber a imensa provisão da graça, no texto de Romanos capítulo 5 que eu li, precisamos receber a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. É só assim que nós vamos de fato viver o cristianismo, é só assim que nós vamos de fato viver a plenitude de vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra.
Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque quanto mais estudamos a tua palavra, mais nós descobrimos que o Senhor é gracioso, é maravilhoso. Não é pelo nosso mérito, mas é pela sua graça. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por isso. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que a cada dia nós tenhamos os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados e nós possamos crescer nesse conhecimento da graça, recebendo a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça para de fato reinarmos em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Jesus é o meio pelo qual nós podemos viver plenamente a vida que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda a entender isso, Pai, a cada dia. Nos ajuda a crer nisso, a acreditar, a confiar. Nos ajuda a viver plenamente pela graça. Pai, nós não queremos acrescentar nada à graça de Deus. Nós não queremos acrescentar nada àquilo que é dádiva, àquilo que é presente, àquilo que é favor do Senhor para nós. Nós queremos simplesmente receber por meio da fé e viver plenamente essa graça. A graça que nos capacita, a graça que nos transforma, como o apóstolo Paulo escreveu para Tito, a graça que nos ensina, que nos capacita, que nos fortalece para abandonar o estilo de vida pecaminoso desse mundo, é a tua graça por meio de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a viver assim. Nós queremos entender essa vida pela graça de Deus, entendendo que não é pelo mérito. Pai, nos ajuda a discernir os ensinos que nós temos acompanhado, que nós temos ouvido, porque tem muitos ensinos humanistas no meio da igreja, ensinos que exaltam o antropocentrismo, o homem no centro, o homem como sendo aquele que tem uma capacidade em si mesmo de conseguir se aperfeiçoar. Mas nós vimos aqui, só existe uma maneira por meio de Jesus Cristo. Não tem outro meio, nós somos completamente dependentes de Jesus, como está escrito em João 15:5. Nada podemos fazer sem Jesus. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos a entendermos isso e crermos nisso e vivermos isso. Senhor, que possamos de fato viver pela graça, possamos receber plenamente a graça do Senhor e viver tudo que o Senhor tem para nós vivermos por meio da graça em Cristo Jesus. Nos ajuda a viver assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.